Bom dia, bom dia. Vamos chegando. Tudo bem, meus amigos? Mais um domingo, estudando o livro Pensamento e Vida. Hoje, capítulo 28, Enfermidade. Seguimos aí o nosso roteiro. Semana passada, a Ivanir falou sobre o capítulo 27. Ela completou, na verdade, né? Que é obsessão. Capítulo que nós estendemos por mais uma semana por conta da complexidade do assunto, certo? Hoje falaremos sobre enfermidade. Quem não sofre com enfermidade, né? Todos nós sofremos, ou algum parente que tem, ou uma pessoa que conhecemos, né? A gente está sempre promovendo orações por alguém, a gente está sempre buscando ali um alívio, né? De alguma certa maneira. Bom dia. Vamos então pedir a Jesus que nos ampare, que nos guie o estudo, que os amigos espirituais que estejam conosco possam nos clarificar os pensamentos, transformar as nossas ações, as nossas atitudes, porque de nós mesmos sabemos que podemos muito pouco, mas somos esse elo que a espiritualidade precisa para que a palavra chegue aos ouvidos do próximo e, como não, ao nosso mesmo. Muito obrigado, Senhor, que a paz permaneça conosco hoje e sempre, que assim seja. Amigos, vamos lá. Estudo do livro, então, Pensamento e Vida, capítulo 28, Enfermidades. Começa assim, Emmanuel. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Emmanuel já abre assim, é como se espíritos superiores, meus amigos, eles são cuidadosos, né? Nós aqui que não somos. Vamos tentar explicar isso. A gente tenta tirar a conclusão apressada. Sabe como é que é? A mente é tão poderosa, a mente cria todos os pensamentos, a mente ela derrama sobre o espírito toda a sua luz, né? Todo o seu poder de persuasão. Ora, então qualquer tipo de enfermidade é a mente que cria, né? O Emmanuel diz que não é bem assim, né? Ninguém poderá afirmar isso com total certeza. Isso é espírito superior, né? Cuidadoso. Quando, na verdade, o que ele afirma, então? Ele afirma que a mente ela tem influenciação sobre todas as doenças. Isso é inegável. A gente percebe, por exemplo, as pessoas que sofrem de algum tipo de doença crônica, né? Essas doenças que persistem, o tipo de atitude que a pessoa tem sobre a determinada doença determinará se essa doença vai persistir ou não. Como assim? Pensamento positivo resolve a doença? Depende do pensamento positivo, porque vocês também devem convir, né, que qualquer tipo de pensamento ele gera uma influenciação direta no nosso corpo, porque o corpo é o veículo de manifestação, né? O espírito não é o corpo, a gente já sabe disso, né? O espírito é algo muito mais etéreo, né? Difícil de definir. Pelo menos nas nossas palavras. O que a gente vê? A gente vê e enxerga o corpo físico, onde a gente consegue tocar as coisas, né? A gente se percebe pelo corpo físico. E esse corpo, ele fala, né? Ele fala o que nós, em espírito, pensamos. Então, tudo que nós somos
o reflexo de quem nós somos está representado no corpo físico. Todo o nosso corpo físico, ele é a nossa identidade de verdade, né? Atualmente. Se nós estamos aqui com necessidades de viver na Terra, né? De viver entre os encarnados, né? Então, existem coisas a serem feitas. Quando essas nossas tarefas elas não são cumpridas, ou elas são cumpridas de uma forma mediana, ou aquém das nossas próprias necessidades, a nossa própria mente nos acusa como se fosse um aviso, né? Um aviso de que algo não vai bem. Então, o fato do algo não ir bem gera em nós mesmos uma confusão mental. E essa confusão, ela tem relação com as doenças que acometem o corpo. Então, todas as doenças que nós passamos, desde uma simples gripe a um câncer, por exemplo, nós temos raízes profundas espirituais, né? São necessidades, são causas que muitas vezes remontam a tempos muito antigos, né? Não tem razão de ser, meus amigos, porque Deus não castiga ninguém, né? Deus não promove algo a você, a mim, a todos nós, se aquilo não tiver um propósito útil. Todas as dores são úteis? São, inclusive o fato de doer é um mecanismo extremamente amoroso e útil, porque se não doesse, muitas vezes você não reconheceria-se doente. A própria doença, se ela fosse uma doença silenciosa, não teria cura, porque você não buscaria, a maioria das pessoas não busca fazer diagnóstico sem dor, não é? A gente simplesmente vai vivendo, procura um médico quando está com algum desequilíbrio. Dificilmente a gente procura um médico para fazer um check-up. Quantos check-ups nós fizemos durante a vida? Quase nada, eu mesmo nunca fiz, né? Só procuro um médico quando eu estou com algum problema. Então, assim, a própria dor, ela é um mecanismo que nos avisa que existe uma causa mais profunda e essa causa, com certeza, ela não se encontra no nosso corpo. Não é um efeito do corpo para o corpo, né? É um efeito do espírito para o corpo. Hoje nós tivemos um pouquinho mais de cuidado para falar sobre isso, né? Foi o que o Emmanuel nos mostrou aqui no primeiro capítulo. A mente influencia todas as doenças, mas a gente não pode dizer que ela é o fator criador de todas as enfermidades. Quem poderá dizer? Vamos tentar falar mais sobre isso? Vamos ler o terceiro parágrafo, né? Continua dizendo ele: as inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Então, aquilo que a gente não explica, né? Uma doença que surge para a gente, porque a avó falava para a gente, né? Não sai descalço no chão frio, com o tempo quente, que você vai ficar doente. Não toma chuva e fica molhado no vento, porque você vai ficar doente. Eram resfriados, gripes que nos acometiam por algo que a gente tinha feito ali, né? Tínhamos sido descuidados, né? E ficávamos doentes assim, com a toa, né? Existem outras doenças que nos tocam o corpo físico e que não tem uma ascendência aparente, né? Por exemplo, uma doença como uma diabetes numa pessoa que se cuida, né? Magro, faz atividade física,
ter uma alimentação correta, e de repente aparece uma doença como o diabetes, que é uma doença terrível, né? Terrível. A gente não dava muita bola para ela, mas já sabe que ela é uma doença terrível. E como é que a gente pode explicar isso? Diz o Emmanuel que a gente cataloga essas doenças, essas que não são promovidas por nós aqui e no agora, como provações necessárias. Quem ajunta as provas na reencarnação? Nós já falamos disso, né? Quem coloca assim para nós mesmos numa mesa farta, assim, olha, essa sua nova vida que você está recebendo de Deus, é importante que você, esse assunto sejam resolvidos. Você dá conta desses aqui. Como é que a gente vai trabalhar com esses aqui? Tem um ponto aqui que é a vaidade. A sua vaidade ainda é uma vaidade que não está condizendo com o tempo. As pessoas já melhoraram um pouquinho a vaidade, as pessoas que estão vivendo na Terra. Só que a sua está exagerada. Então, nós vamos precisar aqui de um mecanismo que trabalhe essa vaidade em você, para que você consiga transpor uma prova que vá fazer com que você pense a respeito da vaidade. São os mentores amigos que nos mostram esse cardápio, né, antes da reencarnação. Os orientadores, os amigos espirituais que nos mostram, tudo isso aqui. Nós estamos falando de uma maneira assim muito simples, mas é mais ou menos assim mesmo. A própria obra do André Luiz demonstra vários exemplos disso, né? Reencarnações são planejadas dessa forma. Mas, meus amigos, na condição que nós já temos hoje, uma condição de se enxergar, né? Uma condição de olhar para si, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então, as provações, elas são autorizadas por nós mesmos. Diz o Emmanuel em outros textos que eu já li, eu não vou me recordar agora quais são, mas ele diz que nós pedimos para virmos assim, assado, assim, né? As famílias às quais nós nos encontramos na Terra são necessárias e entendidas por nós queríamos isso. Então, doenças graves que nos acometem assim aparentemente sem motivo são planejadas, são provas. E como é que o Espírito planeja essa prova? Não só a parte prática que nós mostramos aqui, mas assim, o intrínseco da prova. Da onde vem? Vem da mente, né? A mente plasma, a mente cria, né, a necessidade. Então a mente influencia o corpo físico, né? Captura isso para que você viva e aprenda, tenha as lições necessárias para cada uma delas. Continua Emmanuel, contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em sua maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossa manifestação, operando desajustes nos implementos que o compõem. Olha só, como a mente trabalha conosco, né? Como a gente é influenciado fisicamente, né? Nós estamos falando de enfermidades, de doenças. Teve um espírito que ditou uma mensagem no nosso centro recentemente, o espírito chamava-se Dias da Cruz. A gente desconfia que seja o mesmo espírito que ditou algumas mensagens ao Chico há muito tempo atrás, né? Chico já está desencarnado há quase 20 anos, e ele foi médico, o Dias da Cruz, chamado Foco e Atenção. É uma mensagem muito importante. Ele fala sobre mente sã, corpo são. Olha como casa com o estudo, né? Nem que não seja o espírito, né? Mas a mensagem por si já fala. Diz assim: mente sã, corpo são, máxima que vale por uma vida de aprendizado
dos critérios para que a saúde se estabeleça no veículo físico que manifesta o psiquismo do ser. Não é o que nós estamos falando? Mente sã, corpo são. A mente é a causa, o corpo é o efeito. Então a enfermidade no nosso corpo, ela não apareceu no corpo, né? Ela advém da mente, do espírito, algo mais profundo. É como se ela influenciasse todas as nossas necessidades na Terra, né? Todas as nossas passagens na Terra. O livro todo fala disso, né? O livro Pensamento e Vida. Pensamento. Somos aquilo que pensamos. O pensar emite a vibração que torna o corpo forte ou fraco para a lida diária, para a evolução pretendida, quando do planejamento reencarnatório. Exatamente o que a gente está falando. Parece que leu, né? Leu o estudo. Somos evolução. Somos o pensamento a evoluir. Né? E continua, é uma mensagem muito bonita, muito comprida, com bastante focos assim, né, de entendimento, e todos eles vai trazendo para essa questão da mente sã, né, do corpo são, das doenças. E ele dá um tip aqui, dá um toque para a gente. Ele diz assim, ó: reconhecer-se necessitado de alterações é um grande passo para lidar com as chagas humanas que ainda nos circundam o pensar. Então, as chagas humanas, né, quais são as principais, as primordiais, as primitivas, aquelas que são foco de todas as outras, né? Orgulho e egoísmo, né? São as principais chagas, né? E essas chagas, elas ainda estão presentes no nosso pensar. Basta que nós analisemos. E ele diz assim: quando você se reconhece egoísta e orgulhoso, já é o primeiro passo. Porque a partir daí a gente começa a lidar melhor com a nossa vida. Né? Lidar melhor com as doenças, com as nossas necessidades. E é isso, né? Eu achei assim muito bacana. É uma mensagem comprida, a gente não vai ficar lendo para não cansar o pessoal, mas tem tudo a ver com o que a gente está estudando, né? A enfermidade do corpo, ela não aparece simplesmente no corpo de um dia para o outro. Ela é um trabalho, né? Um trabalho que vai sendo produzido por nós mesmos. Então a gente pode escapar das enfermidades? Algumas. Muitas são planejadas, mas existem vicissitudes, meus amigos, que são necessárias, né? São provas que a gente tem que passar. O espírito superior, o espírito cascudo, aquele que ficou bom de verdade, né? Puro, iluminou-se, esse aí passou por tudo, né? O espírito superior, o anjo, né? E não vamos pensar em anjo de uma maneira mística, tá? Vamos pensar em anjo como um espírito que passou por provas como nós estamos passando. O anjo, ele foi testado em todas as nossas dificuldades terrenas, essas que a gente passa aqui hoje. A evolução não vai do verme ao arcanjo? Não está escrito isso no nosso livro dos Espíritos? Leon Denis não falou sobre isso, né? Então, passa pela humanidade, então passa pelo estágio que nós estamos hoje, porque um dia seremos mais do que isso, né? Então, essa caminhada, ela é necessária para que lá na frente, quando formos espíritos superiores, e um dia vai acontecer, nós tenhamos experimentado tudo. Então, algumas enfermidades, elas são necessárias para que a gente lide com elas. Por que isso tudo? É uma forma educacional que Deus criou, né? A educação espiritual passa por isso. Mesmo porque, lá na frente, quando nós tivermos essa condição, né, purificada, vivenciada, né, a gente vai ajudar quem está na retaguarda, como a gente já faz hoje, né?
Você já não ajuda pessoas que você julga que estão na retaguarda? E um julgamento no bom sentido, julgar de reconhecer, né? Não um julgamento de se achar melhor do que outro, mas existem nuances que nós já desenvolvemos. Nuances que você já consegue ajudar alguém, né? De alguma forma. O anjo é assim, ele desenvolveu todas essas, né? Ele não tem mais enfermidade. Aliás, ele não precisa nem do corpo físico, né? Se tornou puro. Então ele olha para trás e fala assim, eu preciso ajudar aqueles que estão na retaguarda. É assim que funciona. Por isso a enfermidade, porque já passou por isso, né? Já teve isso. Logo na sequência, o Emmanuel começa a falar sobre o nosso segundo cérebro, que é exatamente o estômago. Uma das palestrantes espíritas que eu gosto de seguir, que eu conheço bastante, assim, vi muita obra dela, já li algumas coisas, participei de simpósios, já a vi pessoalmente, acho que 2 vezes. É a Anete Guimarães, que é filha da Ana Jaici, né, Guimarães. É uma palestrante muito comum no nosso meio, vocês já devem saber quem é. E ela fala muito sobre o trabalho do psiquismo, né, porque ela é médica. Se eu não me engano, é neurologista, se eu não me engano. E ela fala muito sobre o aspecto mental da questão evolucionista, né? Do espiritismo. Inclusive, tem algumas pessoas que não gostam muito dela, ou do tema que ela adota, da maneira com que ela fala, porque, primeiro, ela é muito direta, né? E ela tem uma voz forte e ela se impõe pela personalidade dela, e o que eu acho muito legal. Eu gosto, tá? Tem gente que não gosta. E ela numa determinada palestra, ela falava sobre estudo, ela falava sobre o segundo cérebro, que é o nosso estômago. Ele tem ligações com a nossa mente, né, espiritual. Então, não só o que nós nos alimentamos, com o que nós buscamos de radiação que a gente não vê, né, que são os fluidos que nós trocamos, né? São os fluidos que nós absorvemos e enviamos. O estômago está ligado a isso, né? Plexos no nosso corpo físico fazem essa intermediação com os centros de força, né? E o estomacal é um deles. Então, nós temos uma ligação direta do estômago com o cérebro. Tanto que quando a gente se alimenta mal, né, aquilo não só pesa fisicamente, como pesa psicologicamente. Reparem nisso, né? Normalmente dor de estômago vem aliado com dores na cabeça, né? Com cefaleias. E ela analisou, num determinado estudo que ela fez, 2 gêmeas, né, idênticas. Né? Idênticos quer dizer, as duas elas não são bivitelínicas, elas são univitelínicas, né? Elas vieram de um ovo só, esse ovo se partiu, então elas são idênticas fisicamente, né? São espíritos diferentes, mas elas são idênticas. E elas foram criadas da mesma forma pela família, amadas, bem criadas e tal, só que uma adoecia o tempo todo e a outra não, a outra tinha uma saúde boa, né? Isso é reflexo espiritual. Mas foram analisar o estômago das duas. Olha só, chegaram a essa conclusão. Tem alguma coisa errada, né? Uma delas está com algum distúrbio físico, né? Mas o distúrbio físico, ele não nasceu no físico, ele nasce na mente, no espírito. E aí chegaram à conclusão que as células que atuavam no estômago daquela que era enferma eram diferentes da outra. Por que elas eram diferentes? No estômago, foi a única diferença que acharam. As células do estômago daquela que estava enferma estavam esterilizadas. Ela não tinha flora intestinal. Quando a gente fala flora intestinal, a gente está dizendo de uma quantidade absurda de seres que estão presentes, microseres que estão presentes no nosso estômago, que ajudam na digestão e no trabalho ali de manipulação dessas energias que a gente recebe, tanto físicas pelo alimento, quanto invisíveis pelo fluido cósmico que chegam pra gente. Então, essas
essas análises, esses recebimentos, eles eram depurados no estômago. Olha que coisa interessante. Gerava distúrbio em uma e na outra não. Né? O Emmanuel fala disso aqui num capítulo, numa parte desse nosso estudo. Né? Ele diz assim, ó, estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares, né, fazem parte da digestão. As glândulas na boca, a salivação, ela é o primeiro passo para a degradação do alimento. Quando a gente se alimenta, morde, as glândulas salivares começam o processo de degradação desse alimento para que ele facilite a incorporação pelo corpo. Né? E o estômago, entrando em espasmo, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde os mais leves irritações da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. O estômago tem ligação com a nossa mente, total. Tá? É o nosso segundo cérebro. Então, meus amigos, dentro desse panorama, a gente pode entender, né? A gente pode compreender que as enfermidades que tocam os nossos corpos, elas advêm de algo muito mais profundo que simplesmente sair na chuva, se molhar e tomar um vento frio, né, e ficar doente. Tem coisas mais do que isso. Então, a vida da gente, ela permeia isso, né? O estar bem, né? Ou de vez em quando não está muito bem, de vez em quando está mal. Linguagem dos adolescentes de hoje, está numa bad, não é? Quem está numa bad? Vocês já viram isso? Eu tenho filho adolescente, eu sei como é. Então, assim, a gente é como se fosse uma montanha russa, né? Horas a gente está por cima, horas a gente está por baixo. O importante é a gente, como diz o Dias da Cruz, reconhecer-se, né? Perceber-se, como lidar com isso, né? Como viver com isso. As enfermidades, elas vão acontecer. Ninguém vai viver para sempre, pelo contrário, nós temos tempo aí, o tempo está correndo contra a gente, né? Então, pensar um pouquinho mais a respeito da vida evitaria dores, né? Não dores físicas, mas dores na alma, dores na mente, né? Dores profundas, espirituais, e que a gente conseguiria lidar com isso de uma maneira mais branda, mais equilibrada, né? Não é não ter dor, né? Não é não sentir. Nós passamos por muitas vidas aí que estão sofrendo muito com o corpo físico. Isso acontece. Nós mesmos, né? Sofremos e a gente precisa de serenidade para lidar com isso tudo, né? A gente precisa de calma, né? Veja bem, os profissionais da saúde que são reconhecidos como bons profissionais que se dedicam, eles não são indiferentes, mas eles são tranquilos, eles são calmos, eles passam isso para o paciente, né? Tanto médicos quanto enfermeiros, né? Profissionais da saúde nos seus variados aspectos. Então, esse tipo de exemplo a gente pode usar aqui, né? No nosso estudo. Esse tipo de atenção, esse tipo de tranquilidade, de calma, a gente também precisa para lidar com as enfermidades, tanto as nossas quanto as do próximo, né? Não é indiferença, tá? A pessoa está passando mal, a pessoa está com problema, ela está com uma doença terminal, faz prece que passa. Não é isso, tá? Não é isso.
faz prece que passa, não. A gente tem que se envolver. É o que Jesus nos pede. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar. Amar. Não é assim, dar uma atençãozinha. É amar. Então, dentro dessa máxima ensinada por Jesus, que a gente repete com tanta pujança, né? Façamos o mínimo, né? O mínimo. Tem alguém doente, vamos no mínimo nos compadecer, né? No mínimo nos colocar à disposição, no mínimo transmitir um passe, por que não? Tá bom? O estudo ficou pela metade, tá? Tem muito para se falar. A gente tinha separado passagens importantes aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem muita coisa sobre isso. O próprio livro aqui, O Pensamento e Vida, também tem muita coisa sobre isso. Tem um outro livro que a gente tinha pego aqui do Humberto Campos, também fala sobre isso. Então, assim, para não ficar correndo com o assunto, nós vamos partir na metade de novo, tá bom? Parece que a gente não quer acabar o livro, né? Mais ou menos isso. Um livro muito bom, então a gente vai mais uma vez prorrogar, tá? Semana que vem a gente faz capítulo 28 de novo, enfermidades, e a gente vem fechando esse capítulo de uma forma bem lúcida, tá bom? Fiquem com Deus, um ótimo domingo para vocês. Beijo!